Seja bem-vindo a mais uma Fast Talk da JTV. Grupo Empresa, Cofina, Vodafone e Grupo Germano Sousa. Os ataques cibernéticos estão na ordem do dia e pouco se conhece sobre o que está na gênese deste tipo de investidas. Para perceber que riscos correm as empresas e de que forma se podem proteger, convidamos para esta Fast Talk Ricardo Negrão, Head of Cyber Risk da Aon Portugal, a quem agradeço desde já por ter aceito este nosso convite para estar connosco. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Rodolfo. Prazer em estar aqui. Obrigado. Começo por lhe perguntar como é que tem visto estas investidas, estes ataques cibernéticos às empresas que operam em Portugal e se Portugal está mesmo na mira destes piratas informáticos? É algo que eu já para mim não é uma novidade, eu estava à espera que acontecesse, era uma questão de tempo que acontecesse esta realidade em Portugal. Já aconteceu noutros países, por isso foi uma questão de localização e o mercado dos criminosos cyber está a ficar também com alguma saturação e por isso vamos experimentar retornos noutras geografias e desta vez aconteceu-nos a nós. Sendo que alguns podem não parecer que tenha retorno imediato num primeiro momento, mas do ponto de vista da atividade criminosa trazem retorno. Podemos falar sobre isso mais tarde. Como é que as empresas se podem defender deste tipo de ataques? O ponto que eu vejo para as organizações têm que olhar para este risco, que no momento inicial a maior parte das organizações menospreza. Se me permite aqui uma analogia, é a mesma coisa que nós fazemos quando conduzimos um automóvel e estamos a mexer num telemóvel. Todos nós sabemos que é um risco fazermos essa ação, mas todos duvido que haja aqui alguém que diga não, eu sempre conduzo um carro, não uso o telemóvel. Todos nós fazemos, uma vez ou outra vamos fazer. E isto significa que estamos a menosprezar o risco. Claro que quando o impacto resultante dessa nossa ação, na nossa perspectiva, quando o menosprezamos, é que ele é reduzido. O mesmo está a acontecer com a cibersegurança. Só que os impactos de um incidente de cibersegurança são extremamente elevados. Quando eles são bem-sucedidos, são muito elevados. E esta é a grande diferença quando olhamos para uma coisa ou outra. E as organizações não fizeram uma análise de risco correta e quantificaram bem o impacto que pode acontecer. Não é? Isto passa por um trabalho de análise de risco, perceber quais são os vetores de risco que podem afetar o nosso negócio e, perante esses vetores, desenhar cenários de estimar qual é o impacto máximo que pode acontecer quando exploram aquele risco que nós identificamos, aquela vulnerabilidade, e com isto nós conseguimos, então, eu para resolver este impacto tenho que ter estas ações. Muitas das vezes, como não é feito o cálculo do impacto em termos financeiros, não são feitas as ações corretas. São menosprezados determinados riscos porque acham que o impacto é baixo, a probabilidade é baixa de acontecer, e aqui temos os maiores problemas. E são de esperar mais ataques nas próximas semanas, ou seja, este poderá ser um ano marcado pelos ciberataques em Portugal? Eu acho que vamos esperar mais ataques nos próximos tempos e depois há de haver um período de acalmia e depois há de se repetir outra vez. Isto não é cíclico, eu diria que não é uma coisa contínua. Neste momento nós tivemos ataques, na minha opinião, por grupos organizados que fizeram uma estratégia específica para atacar, no caso do grupo de empresa, outra estratégia específica para atacar o grupo Vodafone, mas depois tivemos outros ataques paralelos de dimensão menor, causaram menos impactos, e não vamos dizer que as empresas foram mais eficientes do ponto de vista da defesa. Foram em ataques oportunistas de propaganda, na minha opinião. Foram grupos que, vamos aproveitar a onda, o mediatismo da imprensa também faz com que alguns desses ataques que estavam em carteira, sim, está ali, se a gente sabe que eles têm aquela vulnerabilidade, vamos fazer agora neste momento, porque vamos ter palco, se o fizermos. Palco de uma forma gratuita, sempre que fazemos grandes danos, vamos ter palco de forma dessa maneira. E daí, alguns estão a acontecer também nessa perspectiva, na minha opinião. São oportunistas. Estávamos a falar há pouco dos impactos financeiros que estão por trás de tudo isto. Hoje houve um relatório de uma empresa norte-americana ligada às criptomoedas que estimou que nos últimos 2 anos estes piratas informáticos tenham obtido em resgates mais de 1.000 milhões de euros. É de facto mais do que criar o medo e o pânico nas empresas, o dinheiro é o principal objetivo que movimenta todo este tipo de ataques? Sim, sim. Temos 3 grandes vetores de ataques. Temos os criminosos com o intuito do retorno patrimonial.
que é uma franja significativa do mercado, na minha opinião, dos ataques. Depois temos um segundo grupo, que são os movimentos geopolíticos ou os ativistas que têm picos de ataques e períodos mais mortos, que estão muito associados às movimentações geopolíticas e à política. E depois temos os ataques, o grupo dos oportunistas, que são aqueles que estou a passar por um determinado momento, olha, que está aqui uma oportunidade, vou explorar. E acabam por fazer um ataque, por surgiu uma oportunidade naquele momento, e são menos planeados, menos estruturados, e por isso tipicamente causam menos impacto significativo. Mas o movimentar dinheiro é o mais importante. E atenção que, aparentemente, nós temos assim, olha, não houve nenhum pedido de resgate no caso do incidente de segurança da empresa. Não aconteceu nada aparentemente financeiro ou de retorno patrimonial no caso da Vodafone. Sim, mas a gente não sabe qual foi a razão porque eles atacaram. E aí, por isso é que nós ainda não percepcionámos o retorno. Pode existir retorno, vou dar aqui um exemplo de muitas estratégias, não estou a dizer que foi o que aconteceu em nenhum dos casos, porque eu não conheço o detalhe em profundo de cada um deles, mas eu posso fazer um ataque de negação de serviço só para distrair as equipas de segurança para um tema, enquanto eu estou a atacar do outro lado, para um tema em que estou só a colocar lá um agente invasor que só vou explorar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. E nessa altura é que eu quero o retorno financeiro. No momento do ataque pode ser que eu não queira o retorno financeiro naquele momento. O retorno financeiro venha mais tarde. E nós ainda não estamos em condições, não passou tempo suficiente para termos essa realidade. Só para vocês terem uma noção, a IBM publica todos os anos um relatório sobre os incidentes de segurança e qual é o custo médio do incidente e do ransomware, e tem desde 2015, há 2 números que praticamente se mantêm estáveis. Um é quanto tempo demora desde que aconteceu a intrusão até ela ser detectada. Em média, na maioria dos ataques em que houve roubo de informação, desde o início da intrusão até ela ser detectada, são 270 dias. Em média, desde 2015. E quanto tempo desde que eu detectei a intrusão até eu conseguir ter a certeza que consegui terminar com a intrusão? Em média, são 90 dias. Por isso, não é uma coisa... Nós só vamos perceber mais alguma informação, toda ou não, sobre estes incidentes, passados 3 meses eles estarem concluídos. Eles terem acontecido, é que a Vodafone vai-nos explicar daqui a 3 meses, conseguir ter a informação que nós vamos compreender, o grupo empresa também e assim outros. Está bem? Só para dar aqui mais uma nota, o resgate é um tema importante, razão pela qual as companhias de seguro cada vez colocam mais dificuldades na obtenção de coberturas específicas para o pagamento de resgates em seguros cyber. Okay? Temos o caso de uma companhia de seguros que pagou 40 milhões de euros para resgatar uma empresa. Olhando aqui para o outro lado do copo, todos estes ataques podem ser e devem ser uma oportunidade para se investir cada vez mais em tecnologia neste tipo de sistemas de segurança no país. Pode ser esta aqui a oportunidade para isso? Sim, claramente. Eu acho que o mediatismo destes ataques, que tiveram um impacto significativo na nossa sociedade, vai permitir uma sensibilização grande das organizações e das pessoas. O investimento não deve ser só em tecnologia. O principal vetor de defesa ou o principal agente de defesa de uma organização são as pessoas que trabalham na organização. A sensibilização das pessoas para quando tudo o que fazem no seu dia-a-dia olharem para isto foi um acto de risco, isto não era normal isto acontecer, levantar a suspeição e passar a mensagem para as equipas de segurança. Por exemplo, se eu não criar esta consciência dentro da minha organização, alguém vai clicar num link, que era um e-mail de phishing, colocou uma password e não se apercebeu, que não deu em nada, apareceu uma página em branco a dizer erro, qualquer coisa, e não se apercebeu que lhe roubaram as credenciais. Se a pessoa tiver essa consciência, vai permitir à equipa de segurança reagir mais cedo. E a reação mais cedo reduz claramente o impacto ou até evita o incidente de segurança. Por isso, o investimento tem que ser balanceado em tecnologia e pessoas. Nos últimos anos, este balança está 80% tecnologia ou mais, e entre os 15 e os 20 para as pessoas. Temos que balancear para termos mais sucesso. Não chega só à tecnologia. As pessoas é o elo mais importante desta cadeia.
Sem dúvida que sim. Ricardo Negrão, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade por estar aqui connosco nesta Fast Talk do Jornal Económico e certamente voltaremos a falar em brevemente, até porque, como disse, haverá certamente mais informações daqui por alguns meses. Claro, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado, eu. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Já sabe, desse lado, acompanhe estas e outras entrevistas, bem como a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.pt.